Semifinais definidas no Campeonato Carioca e o Flamengo joga hoje no Maracanã. Para a Libertadores, o Maracanã foi mais uma vez escolhido como palco da grande final, única. Além disso, os sorteios para os clubes que vão compor os grupos da Libertadores foi adiado para o dia 27 de março. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanais Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, eu agradeço a todos que já estão acompanhando nosso trabalho, que já nos seguem aqui no canal. Peço que continuem compartilhando, curtindo nosso trabalho. E aqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não são inscritos, peço por favor a gentileza de se inscrever para dar essa força, dar essa ajuda aí pra gente, para que o YouTube continue levando nosso conteúdo a você, torcedor rubro-negro. E também compartilhe aí com seus amigos rubro-negros, com aqueles antes chatos que estão mais sabendo do Flamengo do que do próprio time deles, que a gente sabe que eles gostam de ficar acompanhando o mais querido, por isso que nós temos a maior torcida do mundo. Beleza, galera? Além disso, eu vou deixar aqui embaixo também o nosso Instagram, porque por lá a gente traz informações do mercado da bola, trazemos memes aí, vídeos engraçados sobre futebol. Bom, Flamengo, como todo mundo sabe, foi derrotado aí na quarta-feira, né, na final da Taça Guanabara, e perdeu aí a quarta oportunidade de levantar um caneco, levantar uma taça neste início de temporada de 2023. Obviamente a torcida do Flamengo já está extremamente sem paciência, já está desiludida, e o grito de pelo amor de Deus, tira o Vitor Pereira continua muito forte, inclusive com força dentro do Flamengo. Tanto é que surge a todos os momentos informações que ele vai sair do Flamengo, que o Flamengo vai rescindir, vai pagar uma multa. O pessoal já fala que isso, como isso vai ser impactado no orçamento. Há quem traga informações, mas eu trago isso com cuidado porque pode ser apenas ainda mágoa corintiana da imprensa de São Paulo, querendo ainda botar mais pilha nessa crise do Flamengo, porque eles gostam disso, porque eles estão ainda magoados com a forma como o Vitor Pereira saiu do clube e porque eles não gostam, obviamente, do Flamengo e a crise é importante para eles aqui, né? Então, a informação que eu tenho é essa, que inclusive o Vitor Pereira estaria já vendo formas de fazer um rompimento desse contrato, vendo as opções aí que existem, as cláusulas, né, com seus advogados, com a sua equipe, e talvez aí possa até ocorrer um acordo amigável, principalmente se o Flamengo tiver mais uma decepção, mais um fracasso agora nessa fase final do Campeonato Carioca, né? Como a gente já vem trazendo, vai ser um divisor de águas. Mas eu peço que o torcedor rubro-negro sempre acompanhe com cuidado essas informações que surgem, até porque muitas delas são apenas para trazer mais problemas, mais crise, jogar mais lenha na fogueira do Flamengo, e ninguém quer isso. Beleza, galera? Falando sobre o jogo, rapidamente, o Flamengo foi derrotado e mais uma vez mostrou-se um time bipolar. Por que eu falo de bipolar? Logicamente brincando. Porque o Flamengo é um time no primeiro tempo e muda completamente no segundo tempo. Tem uma outra personalidade, tem uma outra forma de se apresentar, de se comportar. O Flamengo perde intensidade, o Flamengo despenca fisicamente. O Flamengo começa a desconstruir o que tinha construído na etapa anterior. Então, assim, é um problema que já aconteceu nos últimos jogos, praticamente em todos. Ainda no segundo jogo da Recopa, contra o Vasco, agora contra o Fluminense, enfim, até no Mundial contra o Al Hilal também foi mais ou menos assim, apesar de que na ocasião teve uma expulsão que contribuiu para isso. Então isso é um problema que já está aí à mostra para todo mundo, isso tem que ser resolvido. É a questão física, é a questão disciplinar, é porque os jogadores deixam de fazer, tem que entender o que está acontecendo. O fato é que no primeiro tempo contra o Fluminense, o Flamengo fez um primeiro tempo superior à equipe tricolor, né? Eu acho que ninguém vai discordar muito disso. O Flamengo conseguiu estar organizado defensivamente, né? Por vezes as linhas do Flamengo ali numa espécie de 5-4-1 estavam muito próximas uma da outra, quer dizer, o espaço entre as linhas era curto, eles se movimentavam de forma até sincronizada, né? Ensaiada, isso é treino, tanto que quando uma subia, a outra subia, quando uma descia, a outra descia. O Flamengo conseguiu marcar sob pressão a saída do Fluminense. O Flamengo não deu espaço, não deixou o Fluminense controlar, ficar muito com a bola, que são características que o Fernando Diniz gosta de colocar em suas equipes. E isso dificultou muito o jogo do Fluminense, que praticamente não ofereceu riscos ao Flamengo no primeiro tempo. Entendeu? Foi um Flamengo muito bom.
Se o Flamengo conseguisse jogar igual ele jogou esse primeiro tempo, a título de exemplo, o Flamengo estaria numa situação bem diferente e a torcida estava muito mais assim, comprando o trabalho do Vitor Pereira. Bom, e aí com isso, nessa postura, o Flamengo achou o primeiro gol, né? Encontrou o seu primeiro gol. Numa jogada individual do Cebolinha, uma bela jogada, driblou ali humilhantemente o seu primeiro marcador, que eu acho que é o lateral do Fluminense, entrou na área, tirou de mais dois e bateu cruzado, indefensável para o Fábio. Foi uma jogada individual, porém o Flamengo nesse mesmo lance já vinha rondando a área do Fluminense, tocando a bola, trocando de lado, fazendo algumas tentativas. Isso mostrava como o Flamengo estava bem, não só organizado defensivamente, mas também conseguindo avançar em blocos e conseguindo construir suas jogadas, principalmente pelos lados do campo. E aí, marcando sob pressão, que era uma das características que o Flamengo estava conseguindo executar no primeiro tempo, o Flamengo chegou ao segundo gol. Uma roubada aí de Matheus França, numa dessas várias vezes que os atacantes subiram para fazer a pressão. Tirou a bola, acho que do zagueiro do Fluminense, rolou para Gabigol, que tocou na saída do Fábio e fez 2-0. Ali eu tenho certeza que todo torcedor flamenguista falou, hoje não. Parece aquele negócio da Fórmula 1, hoje não, hoje não. O Flamengo vai levar hoje essa noite está garantido, o Flamengo vai ser campeão, acabou a zica, show, urucubaca e tal. Mas não, né? Porque nós estamos falando de campeonato carioca, gente. Estamos falando de Ferdi, estamos falando de árbitros que saem, sabe-se Deus de onde. Estamos falando de intenções, estamos falando de muita faltinha, estamos falando de pressão, de quem grita mais leva, e foi o que aconteceu. O juiz não marcou o lance na hora, né? Acertadamente, na minha opinião. E aí na pressão, no grita-grita, no fala daqui, fala de lá, empurra daqui, ele foi chamado pelo VAR, ou foi obrigado a ir no VAR ver, e ridiculamente ele voltou atrás e inventou uma falta onde não existiu. Uma disputa de bola normal do futebol, onde um tenta pegar daqui, outro segura dali, estão disputando uma bola. O Matheus França não fez nenhuma força para derrubar o adversário, até porque o cara é muito mais forte que ele, roubou a bola de uma forma, na minha opinião, limpa, e rolou para o Gabigol que fez o gol. Então assim, foi um absurdo essa anulação desse gol. Não é botando uma desculpa na derrota do Flamengo, até porque está difícil de defender como o time vem se comportando, mas realmente esse gol influenciou no resultado. O fato é, novamente, que no segundo tempo, como eu venho falando, outra equipe esteve em campo que não o Flamengo no primeiro tempo. Fisicamente o Flamengo começa a sentir o jogo, não está pronto para manter essa intensidade a partida inteira. As linhas começam a ficar tortas, começa a se afastar, os espaços e os buracos começam a aparecer, e foi se aproveitando desta desamarra, dessa facilidade que o Fluminense conseguiu chegar ao empate logo no início do segundo tempo. E o Fernando Diniz, além disso, mexeu bem, o Fluminense se sentiu à vontade, tudo que ele não tinha no primeiro tempo, que era espaço e controle do jogo, começou a ter com muita abundância no tempo. O Flamengo não apareceu para jogar na segunda etapa praticamente. Além disso, o Vitor Pereira mexeu por mais uma vez mal, na minha opinião. Não pelo ter tirado o jogador A ou B, né? Apesar de ter tirado de uma vez Arrascaeta e Gabigol. Gabigol que, aliás, apesar da vontade que ele sempre demonstra, estava numa pilha danada. Tomou o cartão com menos de 30 segundos de jogo. E aí eu acho que também contribuiu para que o Vitor Pereira tirasse, com medo de ser expulso a qualquer momento. Porque as provocações em campo estavam demasiadas, né? Digamos assim. E aí tirou de uma vez, aí que o Flamengo se perdeu mesmo, entrou o Mateusão, não lembro quem mais entrou. Eu sei que não foram jogadores que conseguiram dar velocidade, conseguiram manter um padrão do primeiro tempo. As substituições não surtiram efeito, nem mesmo quando entrou Everton Ribeiro. E o Flamengo assistiu o Fluminense tentar a virada, buscar, querer ser campeão. Novamente o Flamengo não tinha essa vontade. E foi uma questão de tempo, foi o que aconteceu. Beleza, galera? Bom, dito isso, o Fluminense sagrou-se campeão e as semifinais do Campeonato Carioca ficaram definidas. Aí mais uma oportunidade, a última para Vitor Pereira mostrar aí algum trabalho, mostrar que veio e talvez permanecer no Flamengo. Vai ser decisivo, né? Há quem diga que o Flamengo já estaria também em conversa, já tem acordo com o Jorge Jesus, mas volto a dizer, gente, vai surgir todo tipo de informação. Não vamos acreditar em tudo e vamos aguardar para ver. Eu só acredito certas coisas do Flamengo, só acredito vendo, né? Como dizem. O Fluminense sagrou-se campeão e aí ficaram definidas as semifinais. Volta Redonda e Fluminense, Fluminense e Volta Redonda, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. São aí as duas semifinais. Falo isso porque são jogos de ida e volta. Inclusive ontem, às 6 horas da tarde, domingo, o Volta Redonda fez 2-1 no Fluminense e está levando a vantagem para o segundo jogo.
Detalhe para mais uma penalidade não marcada contra o Fluminense, né? Mais uma vez aí ajudando, porque a gente leva sempre a fama de ser o time ajudado, como se nenhuma outra equipe também tivesse erros a seu favor. E o Fluminense vem ganhando muita coisa, ó, no grito, no moído ou nos bastidores, né? Não se esqueça que estamos falando de um time que está acostumado a recorrer fora a campo para poder ter os seus objetivos atendidos. Mas enfim, agora é Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco vai jogar hoje às 21h10, né? Nesse horário noturno, numa segunda-feira, era de se esperar que a procura pelos ingressos não esteja tão grande. Eu apurei até ontem, na parte da tarde, um pouco menos de 30 mil ingressos vendidos. Claro que isso deve aumentar até a hora do jogo, mas, né, há de se entender que um jogo numa segunda-feira, tarde da noite, sendo que não é o decisivo, porque são 2 jogos, depois de ter tido uma confusão séria no clássico entre Flamengo e Vasco, numa fase que o Flamengo está, que o torcedor não está mais confiando, há de se entender que a procura esteja reduzida, né? Beleza? O fato que o Flamengo joga hoje, e aproveitando para a gente falar disso, mais uma vez o X9 aí que tanto se fala do Flamengo, eu não entendo como é que até hoje nós temos esse vazamento desse tipo de informação que é tão importante nessas fases decisivas para o Flamengo, seja um jogo que vale eliminação, classificação, sendo um jogo que vale um título. Eu não entendo, se deve ser um ou mais que fazem isso e eu não sei como é que até hoje isso não foi identificado. Ou são muitos, ou é uma rede que já está instalada há muito tempo lá que não consegue se dissolver. A questão é que mais uma vez alguém vazou essa escalação, quem trouxe à tona foi o Vene Casagrande de novo, pela primeira vez, foi o primeiro que falou sobre isso. O fato é que agora todo mundo já sabe a escalação, inclusive o adversário do Flamengo, que é o Vasco, e por isso que a gente vai trazer aqui essa informação para vocês também, e eu vou deixar aqui nos comentários. Então vamos lá. O Flamengo deve ir a campo hoje. Eu falo dele porque até a hora do jogo o cara pode mudar, né? Matheus Cunha no gol. Na zaga, Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Nos laterais seguem... de um lado o Mateuzinho, do outro o Ayrton Lucas. No meio Vidal e Thiago Maia. Então volta aí o Flamengo com 3 zagueiros. Flamengo com umas linhas defensivas maiores, mais densas, né? E no meio ali Arrascaeta e mais à frente Gabigol, no meio fazendo a armação de jogada, né? Arrascaeta e na frente Gabigol e a volta do Pedro, que vai ser importante na minha opinião para esse jogo contra o Vasco. Beleza? Esse deve ser o Flamengo que vai a campo e vamos aguardar aí como o Flamengo irá se apresentar hoje. Se Deus quiser, a gente vai finalmente virar essa chave. Apesar de ser ainda o primeiro jogo da semifinal, é importante o Flamengo vencer e jogar bem para poder motivar os seus torcedores. Quando a torcida empurra, o Flamengo ganha muita força, né? Bom, a notícia aí sobre jogadores que estão retornando fica por conta de Vitor Hugo, que há muito tempo não joga nenhuma partida, que já vinha treinando com os jogadores e está relacionado para esse jogo. Além disso, Felipe Luiz finalmente volta aí a treinar com os jogadores, volta a ser integrado ao grupo para recuperar a parte física e também está à disposição do técnico. Lembrando que o Felipe Luiz, por incrível que pareça, só jogou 2 partidas esse ano e só uma que foi os 90 minutos. Então, Felipe Luiz também ainda não conseguiu aí, estar presente nessa temporada, ainda não conseguiu voltar de fato para contribuir aí com a equipe do Flamengo. Beleza? Bom, galera, próximo assunto aqui é o seguinte, sobre Libertadores 2023, né? O Maracanã será palco da Libertadores novamente neste ano, né? O martelo foi batido agora nesses últimos dias, acho até que inclusive na quarta-feira, e Maracanã, que já foi palco da final recentemente em 2020, mas que o jogo foi executado em 2021, então um pouco mais de 2 anos depois vai ser novamente palco da final da principal competição sul-americana. Há quem diga que a CBF conseguiu convencer, né, os dirigentes da Conmebol por conta dos problemas que vêm sendo identificados nas últimas finais. E por conta da resistência que se tem com uma final única desde que ela foi implementada. Essa resistência internamente ainda é muito grande, né? Desde Lima, que foi a final que o Flamengo fez contra o River Plate em 2019, não se tem assim um público muito grande, né, nas finais. Esse é o primeiro ponto. Além disso, muitas sedes que foram escolhidas tiveram problemas ali por estarem passando por questões de crise no país, conflitos, ou então a questão da logística era sempre complicada, a questão da segurança nem sempre era garantida, enfim, foram vários problemas, inclusive em 2019 em Lima,
já foi uma segunda sede, que inicialmente teria Santiago. Corriam por fora, né, com grande chance de serem escolhidas, Barranquilla na Colômbia e Buenos Aires na Argentina. Para a cidade colombiana, perdeu-se força para a sua escolha, porque provavelmente eles entendem que nenhum time colombiano estará nessa final, pelo momento que como estão as equipes colombianas. E aí isso poderia novamente enfraquecer a quantidade de pessoas para irem ver essa final e economicamente não gerar aí muito resultados para a Conmebol. E com relação à cidade de Buenos Aires, o problema é mais essa instabilidade política, é um ano de eleição por lá, e numa época próxima do que seria a final. Aliás, a final está marcada para dia 11 de novembro, então anote aí na sua agenda. Com isso, a CBF conseguiu com a promessa de que todos os problemas serão resolvidos, trazendo essa final aí para o Rio de Janeiro novamente, para o Maracanã, e ela acabou sendo de fato a escolhida. Eu também ouvi dizer que Brasília também corria por fora como uma possibilidade, uma alternativa. Ela que já tentou isso no ano passado, mais uma vez ele tem surgido. Nós temos um estádio aqui que vem sendo administrado, eu acho que por um novo grupo, então ele está tentando trazer sempre eventos, está tendo muitos jogos aqui em Brasília. Então anotem na sua agenda, 11 de novembro a final no Maracanã. Eu espero que o Flamengo possa estar lá presente nessa final e, obviamente, nós jogaremos praticamente em casa com a grande maioria dos torcedores. Anote aí também na sua agenda, o sorteio para a fase de grupos da Libertadores de 2023 foi adiado para o dia 27 de março. O sorteio acontecerá na própria sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai. A fase de grupos que vai ocorrer do dia 5 de abril até o dia 28 de junho, tá bom? O Brasil já conta aí com 8 equipes nessa edição, ainda está com 8 equipes nessa edição, sendo elas Flamengo, Palmeiras, Internacional e Fluminense, Corinthians, Atléticos Mineiro e Paranaense e Fortaleza. Anote aí então na sua agenda essas duas datas importantes. 11 de novembro, a grande final única da Libertadores no Maraca. Esperamos que o Flamengo esteja lá. E dia 27 de março, antes disso tudo, o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Beleza, galera? Para fechar aqui rapidinho nosso vídeo, voltou-se a circular a contratação de Ângelo no Flamengo. Essa negociação, ao que parece, já tinha sido descartada, uma vez que o jogador teria já se manifestado nas redes sociais que não tinha interesse de vir para o Flamengo, não queria vir, talvez esteja esperando alguma proposta da Europa, ou esteja negociando com algum clube de lá. E eu até sinceramente acho, pelos valores que estão envolvidos, muito alto para trazer um jogador que ainda é uma promessa. Contudo, parece que vai vir uma nova reunião para voltar a falar da contratação do jogador. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. E sobre o Matheus Uribe, né, o jogador colombiano, que a gente já fez um shorts aqui falando dessa possibilidade, o Flamengo ainda segue com interesse, e a possível eliminação do Porto na Champions, depois de ter perdido a primeira partida, pode ser um contribuidor, digamos assim, um determinante para o Flamengo avançar com essa contratação, né? Lembrando que ele está em fase final de contrato, e o Flamengo já estaria tentando acertar essas bases com o jogador e talvez até fazer uma compensação à equipe portuguesa para liberá-lo imediatamente. Galera, essas foram as informações do vídeo de hoje. Agradeço a todos que ficaram até aqui, que estão acompanhando nosso trabalho e já estão inscritos no canal. A quem está aqui pela primeira vez e conseguiu aí aguentar até aqui esse momento, ou quem ainda não é inscrito, peço por favor que se inscreva aqui embaixo, né, no nosso canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Curta, compartilhe e fique acompanhando aí sempre notícias do Mais Inscrito para você. Beleza? Saudações rubro-negras, até a próxima, valeu!